Queremos saudar a todos na paz e no amor de Cristo. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs na fé no Salvador Jesus, hoje nós vamos meditar para o nosso estudo bíblico no texto de João, capítulo 10, versículos 22 até o versículo 42, e temos como tema da nossa mensagem, do nosso estudo, seguindo a voz do bom pastor Jesus. O nosso texto diz assim: Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: Até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu: Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus. Ele disse: Eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Eles responderam: Não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque, ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus. Pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. Então Jesus afirmou: Na lei de vocês está escrito que Deus disse: Vocês são deuses. Sabemos que as Escrituras Sagradas sempre dizem a verdade. E sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho de Deus? Se não faço o que o meu Pai manda, não creiam em mim. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que eu faço. E isso para que vocês fiquem sabendo, de uma vez por todas, que o Pai vive em mim e eu vivo no Pai. A essa altura, tentaram novamente prendê-lo, mas Jesus escapou das mãos deles e voltou de novo para o lado leste do Rio Jordão. Foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou lá. E muita gente ia vê-lo dizendo: João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E naquele lugar, muita gente creu em Jesus. Estimados irmãos e irmãs, amigos, olhando para o nosso texto, nós vamos pensar um pouquinho nessa questão da voz do bom pastor Jesus, do cuidado que ele tinha pelas suas ovelhas. E eu começo fazendo uma pequena ilustração, trazendo uma pequena ilustração para nós. Pensando numa mãe que está gestante, ela tem ali dentro do seu ventre a sua criança. E ela normalmente vai conversando com esta criança, demonstrando todas as formas de amor, de cuidado e de carinho por ela. E quando esta criança então vem ao mundo, ao ouvir a voz da sua mãe, ela se sente segura, pois reconhece ali a voz de alguém que a ama e sabe que cuidará dela. Ouvir a voz e conhecê-la. Às vezes, pelo simples fato de ouvir a voz de alguém, nós já sabemos quem está ali. Não precisamos nem ver a pessoa, mas a reconhecemos pelo seu timbre de voz, a sua tonalidade, enfim, o jeito que esta pessoa conversa nos dá esta segurança de sabermos quem ela é.
Olhando para o nosso texto, nós vamos ver que Jesus estava lá no pátio do templo, quando ele foi cercado por várias pessoas, pelos judeus, que queriam naquele momento obrigá-lo a lhes dar respostas exatas para as suas perguntas. Querem saber quais eram as suas intenções. E aí são incisivos na sua pergunta e dizem: até quando nos deixará em suspense? Olhando para os fatos históricos, nós sabemos que os judeus eram opositores de Jesus e viam nele uma grande ameaça para as suas vidas. Eles tinham medo da reação das pessoas caso Jesus se declarasse rei ou um revolucionário. Até porque o povo daquela época esperava um grande líder para liderá-los diante do povo romano. E completam dizendo: se você é o Cristo, dize-o francamente. Eu acredito, meus amados, que muitos dos que seguiram a Jesus é porque, ao ouvirem a sua voz, sentiram esta segurança, esta tranquilidade, esta paz em seus corações. Pois as palavras que Jesus ensinava certamente despertava todos esses sentimentos nas pessoas. Na verdade, todos ficavam maravilhados da forma como ele falava, da forma como ele explicava todas as coisas para ele. Tanto que nós vemos no final do nosso texto, nos versículos 41 e 42, e muita gente ia vê-lo dizendo: João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E naquele lugar, muita gente creu em Jesus. Parece que Jesus é bem claro quando responde àqueles judeus. Ele disse: eu já disse tudo isso para vocês, mas parece que vocês não entendem ou não acreditam. É só olhar para tudo aquilo que eu fiz e vocês vão ver que eu sou aquele que Deus prometeu enviar para este mundo. Tudo o que eu fiz já é um testemunho ao meu respeito. Basta olhar os exemplos que ele dava, os milagres que Jesus realizou. Todas estas coisas confirmam que ele era o Messias, aquele que Deus havia prometido lá no início da história da humanidade, quando Adão e Eva caíram em pecado, quando eles desobedeceram à ordem de Deus. Eram evidências para apontar que aquilo que ele estava falando era verdade. Ele mostra claramente os seus feitos. No entanto, aquelas pessoas parecem que fecham seus olhos para tudo que Jesus diz e mostra. E assim, meus amados, nós percebemos tantas pessoas fazendo da mesma forma ainda em nossos dias. Por vezes, conversando com algumas pessoas, vemos que muitos ainda hoje têm uma certa dificuldade de enxergar a Jesus como sendo aquele que Deus enviou ao mundo para salvar toda a humanidade. Ele, na verdade, é a demonstração viva do grande amor que Deus tem por toda a sua criação. Isso nós vemos lá em João capítulo 3, versículo 16, que nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o propósito de Jesus é o de novamente unir a humanidade com Deus. E ele faz isso quando ele dá a sua vida lá na cruz para nos dar então perdão e salvação eterna. Eu pergunto para você, quer prova maior de amor do que esta que Jesus demonstrou por ti e também por mim? Jesus vai falando, vai esclarecendo tudo para eles e mesmo assim parece que não estão entendendo ou aceitando. Eles estão cegos espiritualmente e isso faz com que não o reconheçam
e não reconheçam naquilo que ele faz como uma confirmação de quem ele é e qual é o seu propósito aqui no mundo. Meus amados, a incredulidade faz com que eles não o reconheçam como sendo Messias. E aí Jesus diz por quê. Ele diz que eles não são suas ovelhas. E quantos ainda hoje agem de igual forma? Vivem na incredulidade, em tudo não reconhecem a Jesus como Messias, aquele que vem para salvar a cada um? Será que é diferente em nossos dias? As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem por todos os lugares, porque confiam nele. E o pastor, por sua vez, ele faz de tudo para que as suas ovelhas tenham total segurança. Ele as protege contra todos os perigos que as cercam, desde o momento em que ele as tira lá do aprisco e leva para o campo, onde elas podem pastar, e depois novamente quando retornam para o aprisco seguro. Jesus usa aqui de uma linguagem simples para mostrar que eles não entendiam, pois realmente não acreditavam nele, não acreditavam em Jesus. Lá no versículo 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Certamente muitos foram os que ouviram a voz de Jesus e o seguiram. Tornaram-se suas ovelhas. Não apenas tornaram-se seus seguidores, como também confiaram plenamente nas suas palavras, em tudo aquilo que ele ensinava. E em Jesus encontraram paz e tranquilidade aos seus corações. Encontraram a orientação para uma vida diferente, para uma vida cristã com um objetivo, o objetivo de alcançarem também a sua salvação. A mesma coisa fazemos nós. Temos nós também o objetivo de herdarmos a vida eterna, de termos a nossa salvação. E dele tem a promessa, a mesma que ele faz também para cada um de nós hoje. Eu vou estar ao seu lado todos os dias, até o momento em que te buscar. Meus queridos, quantas pessoas ao seu redor estão por aí, abatidas, aflitas, inseguras, sem um rumo para as suas vidas? Quantos são aqueles que vivem dessa forma, justamente por não terem ainda ouvido a voz do bom pastor Jesus? Que não têm esta paz em seus corações e por isso vivem aflitos e com medo de tudo. Muitos não têm esperança alguma para a sua vida espiritual, pois não reconhecem a sua voz. Mas, meus amados, se conhecemos pessoas que estão vivendo desta forma, como agentes de Deus, como seus filhos, como ovelhas do seu imenso rebanho, devemos nos preocupar com cada uma delas. Através do nosso testemunho, tornar conhecido o maravilhoso pastor que cuida de cada um de nós em todos os momentos de nossa vida. Aquele que nos dá ânimo quando nos vê em aflição. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, na primeira parte do versículo 28. É como se ele dissesse assim: eu estou aqui para poder salvar a todos vocês. Na verdade, eu vim para salvar todos vocês, pois não quero que nenhum de vocês se perca, que nenhum de vocês seja condenado. Olha quão tamanha é a sua bondade e o seu amor por todos nós. E Jesus vai adiante quando ele diz na segunda parte do versículo 28, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esta é a segurança que todo cristão tem por meio de Jesus e daquilo que ele já fez para justamente
te dar e me dar a salvação eterna. Aqueles judeus estavam rejeitando Jesus e as suas obras. Muitos ainda hoje também rejeitam a Jesus e a sua obra de salvação. Mas, meus queridos, rejeitar a Jesus é rejeitar a Deus e também abandonar a esperança de vida eterna. Os que creem em Jesus podem ter a certeza de que pertencem a Ele e jamais perecerão. Todas as obras de Jesus confirmam para nós esta verdade. Por isso, ouça você também a voz do bom pastor e entregue-se em suas mãos. Entregue tudo nas mãos dele. Entregue-se de corpo e alma, bem como todas as coisas que te fazem fraquejar, vacilar na sua fé. Confie nele. Siga a voz do bom pastor Jesus. E seguindo a voz do bom pastor Jesus, certamente chegarás à vida eterna junto com ele lá no céu. Amém. Nós queremos neste momento também falar com o nosso Deus em oração. Querido e amado Deus, Tu és maravilhoso. Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus que olha para os seus filhos com toda bondade e, ao mesmo tempo, com muito, muito amor por todos nós. E neste amor não poupaste o Teu Filho Jesus, pelo contrário, o enviaste a este mundo para servir de exemplo a toda a humanidade e também para nos trazer ensinamentos que demonstram como devemos viver e conviver diante deste mundo tão turbulento, cheio de pecados, no qual nós estamos. Abençoa-nos, Senhor, fortalece-nos em nossa fé, para que, firmados em Ti, possamos continuar seguindo a voz do bom pastor Jesus, voz que nós ouvimos quando nós estudamos as Escrituras Sagradas. Dá-nos sabedoria, dá-nos capacidade, dá-nos oportunidades para conhecermos e ouvirmos ainda mais desta voz maravilhosa que nos conduz à vida eterna. E tudo mais, bondoso Deus, nós colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, as suas famílias, no seu dia a dia, no seu trabalho. Lembrando que o bom pastor Jesus está também ao seu lado, te cercando, te cuidando, para que você esteja sempre protegido contra todos os perigos que o mundo tem colocado diante de ti como uma pedra de tropeço. Fiquem com Deus, fiquem na paz e no amor de Cristo.